Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a implementação das diretrizes estratégicas. Para poder implementar essas diretrizes, nós precisamos desenvolver alguns passos. Então, selecionei para vocês e nós vamos comentar alguns passos para se poder implementar essas diretrizes. A primeira etapa, ou o primeiro passo, é a sensibilização da alta gerência. A alta gerência ela deve estar comprometida com essa forma de implementação da qualidade dentro da empresa. Se a alta gerência não disponibilizar recursos, não dar o exemplo, não iniciar reuniões, não desenvolver estratégia, nada vai acontecer. É impossível se desenvolver essa ferramenta se não tiver o comprometimento da alta gerência. A segunda etapa, ou o segundo passo, é a seleção dos membros para a equipe de implantação. Então, esse segundo passo é importante treinar as pessoas e desenvolver um sistema dentro da empresa onde as pessoas possam ser treinadas e desenvolvidas em relação a essa ferramenta que deverá ser implementada. Muitas organizações contratam consultores externos para desenvolvimento das pessoas. Algumas empresas dão treinamento externo, mandam as pessoas para fora para fazer treinamento e assim aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. Também o benchmarking e até outras empresas e ver como é que se está desenvolvendo, como é que se está fazendo em relação ao desdobramento das diretrizes estratégicas. A terceira etapa, ou o terceiro passo, é o levantamento de dados. No levantamento de dados, é importante conhecer todo o processo, desenhar todo o processo, conhecer todas as pessoas da empresa, os tipos de produtos, os sistemas da empresa. A figura que vou apresentar agora para vocês vai resumir todos os pontos que devem ser levantados para o desenvolvimento das diretrizes estratégicas. Nesta figura, mostra as diretrizes estratégicas como dependência da estratégia corporativa e da cultura organizacional. A estratégia corporativa como dependência de uma adequada elaboração da missão, da visão e dos valores da organização. E a cultura organizacional como elemento dependente da ferramenta 5S, do treinamento e desenvolvimento e da padronização de processos e atividades dentro da empresa. Tudo isso permeado em um clima, em um ambiente desenvolvendo a qualidade. Então, todo o levantamento de dados deve considerar todos esses itens que apareceu nessa figura aí. Então, a estratégia da empresa, ela tem que ser muito bem desenvolvida, muito bem estudada, senão não consegue desenvolver o desdobramento da qualidade. A próxima etapa é a etapa do desenvolvimento dos propósitos estratégicos. Nesta etapa, todos os elementos estratégicos devem estar muito bem desenvolvidos. A quinta etapa é o planejamento detalhado das diretrizes estratégicas. Então, com base na estratégia, desenvolvemos as diretrizes, o como desenvolver o que está determinado na estratégia. A sexta etapa é a aprovação do planejamento. Então você faz todo um estudo nas 5 primeiras etapas e na sexta etapa você analisa todo o mecanismo já desenvolvido e aí você aprova. Quem aprova? A gerência, o diretor, o acionista, as pessoas do alto escalão da empresa que vão aprovar aquele planejamento. Ali já tem que ter, nessa etapa, deve ter já prazos, deve ter os indicadores que serão utilizados e
todas as informações necessárias. A sétima etapa é a campanha de difusão do método. Então já tem todo um planejamento desenvolvido na empresa, já sabemos quais são os indicadores, quem vai implementar, mas precisamos vender essa ideia dentro da organização. As pessoas têm que se comprometer a auxiliar a implementação. Tem empresas que utilizam nesta fase, por exemplo, o desenvolvimento de um teatro. Fazem um teatro, contratam pessoas de fora, tem algumas que fazem um grupo de teatro interno, onde vão desenvolver aquelas ferramentas através de um teatro, vão fazer uma apresentação em algum local fora do local de trabalho, isso para vender aquela ideia. Conheci empresas que, quando foram desenvolver ferramentas na área de gestão, na área de produção, como a Total Produção da Manufatura, contrataram uma empresa de teatro e levaram todos os funcionários para dentro do teatro e fizeram uma apresentação. O que era a apresentação? Era uma simulação de uma empresa e as coisas acontecendo de forma diferente. Assim você auxilia na implementação, a conscientização das pessoas. A oitava etapa seria o início de implementação das diretrizes estratégicas. Seria o desenvolvimento das primeiras reuniões da gerência, tendo em vista a análise de mercado, o estudo da estratégia e o desdobramento de forma efetiva. A última etapa seria a avaliação e consolidação. Então, todas as etapas foram desenvolvidas, foi feito todo o estudo, começou a implementação, agora deve-se implementar e avaliar. Você determinou os indicadores e como estão indo agora esses indicadores? Eles estão indo bem, estão indo mal? Como está a direção desses indicadores? Será que ele tem uma tendência de subir, de melhorar? Ou será que eles têm uma tendência de piorar? Então, a parte de consolidação é a parte também do feedback, é ter o retorno, é o olhar para dentro do processo, desenvolver as ações e ter o retorno desse processo. Outra parte importante que precisamos entender e divulgar na empresa, no momento de se implementar as diretrizes estratégicas, é o desenvolvimento de ferramentas de qualidade. Então, existem muitas ferramentas da qualidade. Eu escolhi algumas para mostrar para vocês a forma de construção, como é que se trabalha com elas. Então, tem as folhas de verificação, o histograma, o gráfico de tendência, o gráfico de pizza, fluxogramas, gráfico de dispersão, gráfico de controle e o diagrama de árvore. Existe então, pessoal, um grande número de ferramentas da qualidade, mas todas elas têm o objetivo de auxiliar no desenvolvimento da qualidade. O objetivo delas, além de auxiliar, seria desenvolver a visão sistêmica de um processo do qual você está estudando. Eu tenho uma figura que eu separei para mostrar para vocês sobre visão sistêmica. Para se desenvolver a visão sistêmica, começa pelo problema. Então, da existência de um problema. Na sequência, faz parte de uma situação, esse problema faz parte de uma situação, e ele requer uma solução. Então, a solução apresentará efeitos diversos, além do impacto esperado sobre o problema. Na sequência, faz sentido antecipar, estudar esses efeitos? Na sequência, a solução poderá ser avaliada pela identificação e ponderação da mistura de efeitos pretendidos e inesperados? E a última etapa aqui dessa visão sistêmica proposta por Hampton é: a solução não será estável uma vez que a situação é dinâmica. Então, a última parte do quadro diz assim: a solução não é estável enquanto houver problema. Então, enquanto houver problema, vamos aplicar ferramentas, vamos estudar o processo. Para isso, nós vamos ver algumas dessas ferramentas
nesse momento. A primeira delas é o brainstorming. Brainstorming quer dizer tempestade de ideias. É uma técnica muito interessante, onde as pessoas elas falam, elas discutem em cima de um determinado problema e elas falam ideias, elas desenvolvem ideias. Sugere-se sempre que uma sessão de brainstorming haja um facilitador. O que seria o facilitador? Ele é a pessoa que entende mais, que estudou mais aquela ferramenta, e ela vai ficar na frente da equipe, do grupo. Você sempre vai trabalhar em um grupo, em uma equipe, com um brainstorm, e ela vai coletar aquelas informações, aquelas ideias, aquelas sugestões vindas de um determinado problema e colocar em um quadro. Nesse quadro, o facilitador vai escrever todos os problemas. O brainstorm ele possui duas etapas bem separadas. A primeira etapa, onde as pessoas dizem, as componentes do grupo dizem, sugerem os problemas, não deve ter, nenhuma pessoa pode dizer nada desmerecendo aquela ideia, vamos dizer assim. Então, não pode haver críticas nessa primeira etapa. Então, surgem ideias as mais absurdas possíveis, frente a um determinado problema. Uma segunda etapa, aí já devemos melhorar essas sugestões. A primeira etapa não há críticas e a segunda etapa, sim, deve ser desenvolvidas as críticas e filtrado aquelas ideias. Tem uma figura que eu desenvolvi para vocês que vai mostrar esses dois passos aí. Então, para exemplificar, nós vamos colocar algumas ideias dentro de um quadro. Vamos imaginar um problema qualquer dentro de uma empresa e um produto. Esse produto está retornando do cliente, está vendo devoluções de um produto. Então poderíamos sugerir, em uma sessão de brainstorming, algumas ideias para resolver esse problema. Então a primeira ideia poderíamos colocar falha de expensão. A segunda, transporte inadequado. Outra ideia, falta de treinamento, falta de material, erros de pedido, ou ainda, fluxo inadequado de materiais ou processos ou matéria-prima. Então, na primeira etapa, são essas, como exemplo, são essas ideias aí que podem ser desenvolvidas. Uma segunda etapa seria a reorganização de todas as ideias que apareceram na primeira. Porque o que acontece? Existem muitas ideias que são parecidas. Então você divide, retira as que são parecidas e divide em áreas temáticas. Vamos fazer a segunda etapa aí. Por exemplo, nesse mesmo exemplo, na segunda coluna nós poderíamos colocar ali falha de inspeção, falta de treinamento, erros de pedido. Na área temática 2 inserir transporte inadequado, a falta de material e o fluxo inadequado. Então, essa segunda etapa, ela reorganiza as informações da primeira. A próxima atividade a ser desenvolvida seria a priorização dessas ações. Foram desenvolvidas muitas ações, mas e qual delas fazer primeiro? Vamos dizer que sejam 10 ou 15 ações que sejam desenvolvidas. Qual delas primeiro? Ou selecionar pelo menos 2 ou 3 para desenvolver primeiro. E aí desenvolver um plano de ação para resolver essas prioritárias, essas ações prioritárias. Outra ferramenta muito utilizada nas empresas é o diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, ou ainda diagrama de Ishikawa. É uma representação gráfica entre a causa e o efeito dessa causa. Por que espinha de peixe? Tem um desenho aqui que eu quero mostrar para vocês. Se olharmos aqui nesse desenho, tem um efeito, que seria a cabeça do peixe, aqui está escrito qualidade. E aqui as espinhas, que são as causas. Ok? Então aqui colocamos aqui causas relacionadas à máquina,
a método, a mão de obra e material. Esse exemplo mostra a importância e a facilidade de se trabalhar com o diagrama. É comum você, em uma indústria, seja ela química, automotiva, papeleira, você encontrar em setores um quadro branco com o desenho só dessas espinhas, onde os gerentes, os coordenadores, os supervisores incentivam os funcionários a buscar incessantemente as causas dos problemas do setor. Os 5 porquês. Os 5 porquês, ele também, como vimos no Ishikawa, é um método muito simples de se buscar as causas, ou a causa raiz. Ele consiste, basicamente, em se perguntar várias vezes, sucessivamente, por quê? O porquê daquilo, por quê, o porquê. Por exemplo, por que o computador não funciona? Porque a tela não ligou. E por que a tela não ligou? Porque não há energia. E por que não há energia? Porque o fusível queimou. E por que o fusível queimou? Porque deu um curto-circuito na rede. E por que deu curto-circuito na rede? Porque a fiação é velha. Então a causa raiz do problema é a fiação velha. Não adianta tomar uma ação diferente dessa que não vai resolver o problema. Tem que trocar a fiação da casa, da residência, da empresa. Outra ferramenta importante é a matriz de correlação. A matriz de correlação, ela mostra, através de uma tabela, informações nas linhas e correlações nas colunas. Então, são parâmetros, são características de interesse que são inseridas dentro dessa figura, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, nesse nosso exemplo de matriz, nós temos ali as deficiências nas linhas, e em cima dessas deficiências, que são divididas em avaliação, pesquisa e histórico, foram desdobradas as ações necessárias para corrigir essas deficiências. Mas qual ação desenvolver primeiro? Qual é a mais importante? Qual custa mais para ser desenvolvida? Qual delas demora mais para implementar? Para isso tem esses espaços de interseção entre as linhas e as colunas, onde nós inserimos os números. Um número 3, um número 0, começando pelo 0 ou nada que aparece aí, mostra nenhuma correlação entre a linha e a coluna. O 3 seria uma correlação baixa, o 6 uma correlação média e o 9 uma correlação forte, uma correlação grande entre uma deficiência e uma ação. Se pegarmos ali na primeira linha, por exemplo, das deficiências, está escrito preenchimento de ordens de serviço. E a primeira ação, planos de treinamento. A interseção entre essas duas aparece o número 9. Quer dizer o quê? Que existe uma forte correlação entre essa deficiência e essa ação. O que nos interessa são os números que aparecem lá embaixo, lá escrito priorização. Existe uma somatória de cada coluna e os fatores de correção, que eu coloquei ali embaixo, o tempo necessário para a implementação e custos de implementação. Essas informações vão para uma fórmula e sai ali o número 81. Então, olhando na última linha, os fatores lá, as ações de priorização, nós notamos que a ação principal a ser tomada frente a esse estudo aqui seria desenvolvimento de um plano de treinamento com 81 pontos, seguido de reuniões semanais e mensais com 72, da implementação de novo software com 62, a matriz de responsabilidade, o desenvolvimento da matriz de responsabilidade com 51, e o plano de ação para o almoxarifado de peças com 44 pontos. Então, a matriz de correlação ela é utilizada quando se tem um grande número de informações que devem ser estudadas. E esse grande número de informações, de ações, elas são priorizadas dentro dessa matriz.
Uma outra ferramenta muito interessante e muito utilizada é o diagrama de blocos. Quando se quer estudar um processo em departamentos e etapas, utilizamos o diagrama de bloco. Eu trouxe um diagrama de bloco aqui para mostrar para vocês. Então, o diagrama de blocos é o estudo de um processo. Olhando para esse desenho, nós vemos as colunas com solicitante, compras, diretoria e fornecedor. Então, esse é um processo de compras. Como é que funciona esse processo de compras? A primeira etapa é aquela à esquerda acima, que é a solicitação de compras. A solicitação de compras, feita pelo solicitante, o que ele faz? Ele imita a solicitação de compras e obtém aprovações. Aí vai para o departamento de compras, que ele vai fazer uma cotação. Essa cotação vai para o fornecedor, depois ele volta para o departamento de compras, depois faz uma nova aprovação, daí faz um quadro comparativo com as cotações que fizeram com os fornecedores, e aí vai para a diretoria aprovar ou não essa compra. Aí volta para o departamento de compras, faz o pedido de compras, e aí faz a solicitação no fornecedor e avisa o solicitante de que o material chegou quando o material entrar dentro da empresa. Então, o diagrama de blocos é uma ferramenta muito simples, muito fácil de desenvolver, muito utilizada em procedimentos operacionais. Você pode colocar no edital do seu setor um diagrama de blocos para mostrar para as pessoas como é que funciona o fluxo de informações, por exemplo, na sua empresa, dentro do seu setor. Outra ferramenta interessante é o diagrama de Pareto. É uma ferramenta muito simples que mostra a estratificação de um determinado problema em um gráfico. Ela respeita a famosa lei 80-20, ou seja, por exemplo, 20% dos problemas representam 80% das causas, ou 20 dos itens de estoque representam 80%, ou 20% dos itens de estoque representam 80% do valor total de estoque. Ou 20% dos clientes representam 80% das vendas. Ou ainda, 20% do retrabalho é responsável por 80% dos gastos com retrabalho. Ou ainda, 80% das dificuldades têm origem em 20% dos problemas. Então, existem alguns passos para se desenvolver um Pareto. O primeiro deles é selecionar o problema. Qual é o problema que eu vou estudar? A empresa vai, por exemplo, lá na sua tabela de participação de lucros e resultados e vai buscar aquele indicador que esteja mais baixo, ou que esteja repercutindo em falta de lucratividade ou retrabalho para a empresa. Então, você busca, seleciona o problema e aí você estuda esse problema. Você vai lá, vai estudar o problema, pode usar outras ferramentas, como nós já falamos aí, brainstorming, Ishikawa, e vai trazer esses problemas para um gráfico. Vai levar a campo, estudar e vai trazer para fazer um gráfico. Para desenvolver esse gráfico, claro que você vai ter que padronizar a unidade de medida. Você vai ter que medir todos eles da mesma forma. E aí você vai converter em percentagem. Então, Pareto não são valores absolutos. Você sempre vai converter em percentual. De um total de 100%, esse problema representa quanto? Aí sim, a gente vai elaborar um gráfico. Trouxe aqui para vocês aqui um exemplo para a gente mostrar. Então, nesse gráfico mostra o problema 1. Aqui com a unidade aqui 40, o problema 2. Então, esse é o estudo do problema. O problema 3 com 11 e assim por diante. 7, 3 e 1. A próxima etapa seria agrupar os valores conforme aparece nesse desenho. Então, nesse desenho aparece os problemas, 1, 2, 3, e o 4 ali ele foi unificado, ali, somado os valores pequenos e juntados em um só. Agora sim podemos construir o Pareto, onde aparece aqui o problema 1,
nesse primeiro espaço aqui, o problema 2, o problema 3 e o quarto problema, que é a junção daqueles outros pequenos lá, aqueles pequenos problemas que a gente juntou aqui. O que é importante para nós é esse problema, né, aqui que nós vamos estudar. Nós precisamos mostrar esse problema aqui. Tem uma outra linha que aparece nesse desenho, que seria a somatória. Seria essa linha aqui que é a somatória. Então, sai sempre desse ponto aqui, esse espaço aqui é o mesmo, esse aqui. Então, esse espaço 1 aqui é esse mesmo espaço aqui, para dar a visão da somatória do percentual. Então, essa linha ela vai somando esses percentuais até chegar no 100% lá em cima. Então, o diagrama de Pareto é uma ferramenta muito simples e muito utilizada nas empresas. A próxima ferramenta é o plano de ação. Plano de ação nada mais é do que uma relação de problemas com seus respectivos prazos, com as pessoas responsáveis para resolver problemas, com datas e demais informações. Então, o plano de ação é uma ferramenta para ajudar a resolver problemas. Ele operacionaliza as outras ferramentas ou as outras ações que são desenvolvidas na empresa. É uma forma de controle. Então, o plano de ação, ele começa pelo item, a relação de itens que irá ter o plano de ação, a descrição do problema, que seria o que é, o como é, ou onde acontece o problema, a ação a ser tomada em seguida, ou seja, o que fazer para resolver o problema. Na próxima coluna, você vai preencher com a data para a conclusão, ou seja, até quando deverá ser resolvido o problema. É uma data estipulada. O responsável pela ação, o nome de uma pessoa ou de um setor, né? Ou quem executará a ação. O custo da ação, também é uma sugestão que pode ser colocada no plano de ação, que seria o quanto custará para resolver aquele problema. E o status, ou a observação, ou seja, o acompanhamento e outras informações que sejam necessárias para serem inseridas no plano de ação. Vamos ver então o exemplo de um plano de ação nesse próximo desenho. Então, nesse exemplo de plano de ação, aparece o item, a prioridade que foi dado a esse item, uma outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de gravidade, urgência e tendência, a descrição das atividades aparece na sequência ali, o departamento que está envolvido nesse plano de ação e, efetivamente, a descrição da ação, o que deverá ser feito. E, por último, lá uma data da solicitação. Poderíamos colocar aqui outras informações para complementar esse plano de ação. Então, o plano de ação operacionaliza as outras ferramentas. Todas as outras ferramentas, elas vão acabar em um plano de ação. O que se deve fazer, quando, por que se deve fazer. Então, essa aula, pessoal, concluindo já, nós falamos dos passos para a implementação das diretrizes estratégicas da qualidade e as principais ferramentas. Lembrando que são muitas ferramentas, precisamos estudá-las e escolher aquelas que mais se adequam ao nosso processo produtivo. Como dicas para a aula de hoje, pessoal, eu reservei para vocês um site do Luiz Freire, que fala sobre qualidade, também um site de ferramentas da qualidade, o site da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que tem muitos artigos envolvendo qualidade e outros assuntos, e também um outro site do TED, da UFSC, que também tem várias informações sobre qualidade, sobre ferramentas da qualidade. Muito obrigado, pessoal.